Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Vamos iniciar o capítulo 3 nesta noite. Efésios 3, do 1 ao 13. Assim diz a palavra do Senhor. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que eu escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus pela confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Até aqui vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua verdade foi lida mais uma vez. Temos o privilégio de ler a Tua verdade, de ouvir a Tua verdade neste culto. Nos abençoa para que possamos esmiuçá-la agora, Senhor. Que ela possa ser esmiuçada da forma correta para a igreja. Nos abençoa nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, irmãos, a gente tem uma continuação direta aqui do que nós iniciamos na semana passada. Qual é a relação entre Israel e a igreja hoje? A igreja de hoje. E vimos na semana passada, que isso aqui é como se fosse a contribuição original do apóstolo Paulo para com o Evangelho, digamos assim. É como se essa fosse a especialização de Paulo, o setor que Jesus guardou para Paulo revelar a todos em relação ao Evangelho. A área do Evangelho que foi separada para Paulo ser o porta-voz é a revelação desse mistério aqui. E por que isso é importante? Porque nas cartas de Paulo ele fala sobre diversos assuntos. Ele fala sobre dons espirituais, a gente vê isso lá em 1 Coríntios 12. Ele fala sobre a suficiência de Cristo lá em Colossenses. Ele fala sobre, ainda em Coríntios, ele fala sobre sacramentos, ordem do culto. E nenhuma dessas coisas que Paulo fala, nem no início, quando ele vai começar a falar sobre isso, nem no final, ele não fica dizendo que essa é a sua contribuição. Olha, isso aqui foi confiado a mim para passar para vocês. Não, ele sabe que ele, embora
quando a gente chega lá em Mateus, né, Marcos, Lucas, nós temos passagens sobre a ceia do Senhor. Mas Paulo, ele chega e não, isso aqui, olha, eu recebi do Senhor. Mas ele sabe que outras pessoas estão falando sobre isso também, e não tem problema. Quando ele fala da relação entre a igreja e os gentios, né, a igreja do Antigo Testamento, e agora os gentios adentrando nessa igreja, ele costumeiramente repete, olha, essa é a minha contribuição original. Isso foi confiado a mim para passar para vocês. E por que isso? Para se gabar, né? Quer dizer, olha, eu tenho uma coisa aqui, uma informação a mais aqui que não foi revelado para vocês. Será que é isso? De forma nenhuma. Era para demonstrar e testificar a sua missão. Eu fui a pessoa chamada para pregar aos gentios. Ele fala isso de forma bem clara no versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Um assunto que ele iniciou no versículo 11 do capítulo 2. E aqui ele está continuando. Versículo 1 da nossa passagem, capítulo 3. Por esta razão, eu, Paulo... Então, por esta razão, que razão? O que ele falou anteriormente. A inclusão, né? O que é que ele falou dos versículos 11 ao 22 do capítulo 2? A inclusão dos gentios na congregação de Israel. Paulo, ele chegava no local, ele ia primeiro nas sinagogas, ele falava com os judeus, falava com os seus, depois ele ia para os gentios, e ao longo do seu ministério ele foi vendo, e isso foi acontecendo. A pregação do evangelho estava sendo muito mais eficaz nos gentios. Os gentios estavam recebendo muito mais, de forma muito mais expressiva, esse evangelho que ele estava pregando. E aqui, o versículo 1 do capítulo 3 tem a evidência de que Paulo estava preso. Ele vai dizer aqui, né? Eu sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. É interessante o chamamento de Paulo, né? Paulo constantemente, nas cartas que ele está preso, ele recomenda, né? ele vai falar com a autoridade, dizendo para ninguém desanimar por causa da prisão dele, porque isso fazia parte do seu ministério. Isso fazia parte de fato do seu ministério. Quem fala sobre, em primeiro lugar, sobre a conversão de Paulo, Deus fala da conversão de Paulo, não para Paulo em primeiro lugar, ele fala para Ananias de Damasco. Por quê? Porque Ananias de Damasco, ele tinha a missão de batizar Paulo. Deus deu a ele a missão, lá em Atos 9, de batizá-lo, que inclusive não queria batizar Paulo, porque sabia quem era Paulo, e estava com medo ali, isso ameaçava a sua integridade física talvez. Poxa, logo eu vou fazer isso, mas Deus diz a ele, em Atos 9:15, olha, vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E aí nós vamos ver, em primeiro lugar, porque Paulo foi levantado por Deus. Ele continua a fala e ele vai dizer assim: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa pregar para todo mundo, né? Como Paulo fez, pregou para todo mundo como ele fez? Não. Quanto importa ser o maior pregador de todos os tempos, como ele foi? Não também. Como importa ser o maior teólogo de todos os tempos? Nós podemos cravar que Paulo é sim o maior teólogo de todos os tempos? Não. Ele seria tudo isso, mas a fala é: quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O objetivo principal do ministério de Paulo era sofrer por Jesus. Paulo tinha essa convicção, por isso que ele não se abalava com as prisões. É claro que ele sofria, é claro que ele estava triste, é claro que ele estava aflito, mas ele entendia que isso fazia parte do seu ministério. Isso era
a principal modalidade do seu ministério: sofrer. O sofrimento de Paulo por Jesus iria ser muito bom para o avanço do Evangelho. Todo pastor tem algo que ele é melhor, né? Nós temos várias obrigações, nós temos que aconselhar, nós temos que pregar, né? Nós temos que dar estudos. Tem aquele pastor que é muito bom no estudo bíblico, tem aquele pastor que é cirúrgico no aconselhamento, né? Tem aquele que é um excelente pregador. Então, Paulo, ele sabia que a melhor coisa que ele iria fazer no ministério era sofrer por Cristo. Esse era o chamado primordial de Paulo. É através do sofrimento que ele iria alcançar os gentios, que ele iria ser esse homem levantado para os gentios. E aí, versículos 1 e 2: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, em favor de vocês. Deus distribui a sua graça em vários setores, digamos assim, vários setores, várias modalidades da graça de Deus. Então, ele está dizendo o que foi dado a ele, o que eu fui encarregado, a minha dispensação, a minha parte aqui foi falar a vocês, gentios. E agora Paulo vai explicar, versículo 3: pois, segundo a revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, né? Então veja, Paulo ele não diz: olha, eu estudei e aí entendi um grande mistério aqui que ninguém tinha entendido antes. Através dos meus estudos, né? E Paulo era um grande estudioso da lei, rígido, né? Aos costumes judaicos, dos textos. Mas não foi através dos seus estudos que ele chegou a essas conclusões aqui. Ele está dizendo: eu recebi isso através de uma revelação direta de Deus. Quando ele chega a Roma, ele não gostava de ficar puxando sardinha para ele, dizer: não, isso aqui eu estudei, agora eu vou dizer a vocês uma coisa aqui muito preciosa. Não, eu recebi uma revelação. Aqui é segundo a revelação que Deus me deu. Segundo, é interessante isso, segundo o Apocalipse que Deus me deu. Apocalipse é revelação, né? Apo é tirar, lipse é véu, tirar o véu, desvendar o véu, revelar, revelação direta de Deus. Muitos perguntam quando isso aconteceu. Quando foi que Paulo ele recebeu essas revelações diretas do Senhor? Em que momento? Porque se a gente pegar o livro de Atos, por exemplo, a gente não tem um momento específico, né, onde Paulo ali está conversando com Jesus e aí ele fica sabendo dessas coisas, como ele fala até lá em 1 Coríntios 11, né? Eu recebi do Senhor aquilo que estou entregando a vocês. Ele recebeu muitas coisas do Senhor, inclusive isso aqui, que é a sua especialização. Mas é bem provável, segundo estudos sobre Paulo, que isso aconteceu no início do seu ministério, logo no começo, entre Paulo ser convertido, né, e ele ser aceito pelos outros, digamos assim, entre Damasco ali, onde ele fica cego, e ele de fato ser aceito ali, ficar conhecido pelos outros, se encontrar com Pedro, por exemplo. Isso vai demorar um tempo de 3 anos. 3 anos. E as pessoas, muitas delas que sabiam da fama de Paulo como perseguidor dos cristãos, ficaram escandalizadas porque Paulo ele teria sido convertido. Então, onde Paulo esteve nesses 3 primeiros anos após a sua conversão? Ele esteve no deserto árabe, no deserto da Arábia, ali muito perto de onde Moisés recebeu as tábuas da lei, muito perto do Monte Sinai. Paulo ficou por ali durante os 3 primeiros anos do seu ministério, e ele meditou muito tempo sozinho, claro, e depois
Paulo, depois desses 3 anos, aparece com muita bagagem do Evangelho. Uma bagagem assim, como essa questão do mistério que ele vai desvendar, que ele vai falar aqui, os outros apóstolos não tinham. Então, muitos acreditam que durante esses 3 anos, Paulo, de fato, ele recebeu muita revelação de Cristo. Ele recebeu visitas do Senhor mesmo, do Senhor Jesus já ressurreto, né? Então, existem muitos estudos que apontam para isso. Não, Paulo, esses 3 anos, ele esteve recebendo essas revelações e meditando nelas, até de fato sair para os gentios. Por que dizer isso? Porque constantemente ele está dizendo: olha, eu recebi isso diretamente por meio de uma revelação. Veja como isso é tão claro. Abram comigo lá em Gálatas, por favor. Gálatas 1:12. Paulo vai falar um pouco sobre esse início do seu ministério aqui em Gálatas. Gálatas 1:12. Ele vai dizer assim: porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Foi ninguém que me disse, não foi a conclusão que eu tirei, foi Jesus que me falou. Ainda 17, no capítulo 1. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. É muito engraçado porque quando você vai ver os escritos de Maomé, ele recebe a revelação do Alcorão justamente nesse contexto assim, excluído dos outros. Ele recebe a visita do anjo Gabriel, que recita para ele todo o Alcorão, um livro que ele disse ser inspirado, mas que está lá, que Jesus foi um excelente profeta, homem de Deus, mas que não era o Filho de Deus. Então, esse é o livro que Maomé, ele diz ser inspirado. Então, muitos questionam o apóstolo Paulo. Muitos têm aqui, acham que tem respaldo para questioná-lo. Como assim? Você recebeu a revelação de Jesus sozinho, não tinha ninguém com você. Você se diz apóstolo. O apóstolo não é aquele que conviveu com Jesus. E aí? Aí você diz que conviveu com Jesus, mas aí só você viu. Muitos duvidavam. 2 Coríntios é Paulo defendendo o seu apostolado. Ele chega, um filho fora de tempo, como ele disse, né? Ele chega depois da ressurreição de Cristo. E quando ele entra em cena na Bíblia, digamos assim, quando a gente ouve falar de Paulo, não é nem Paulo, é Saulo. Ele era um perseguidor de cristãos. Então, quando ele começa a dizer que agora está pregando o Evangelho, as pessoas vão ignorar isso, as pessoas vão negar isso. Esse homem chegou agora, ele está dizendo que viu a Cristo. Esse é um falso apóstolo. Um dos critérios do apóstolo é ter visto Cristo. Mas Paulo viu. E nesses momentos na Arábia ali, acredita-se que ele teve vários encontros com Cristo. Por isso ele diz: eu sou o menor de todos. Ele diz aqui mesmo: a mim, o menor de todos. Ele foi o último a ver Jesus. E quando ele viu Jesus, explicou o que ele chama aqui de mistério do Evangelho. 3. Pois segundo a revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Por que ele está dizendo isso? Porque ele escreveu sobre isso nos versículos 11 a 22 do capítulo 2. Eu escrevi, mas escrevi resumidamente. O que Paulo aqui, escreveu aqui, ele vai esmiuçar muito mais, por exemplo, em Romanos 9, 10 e 11. Eu estou escrevendo aqui para vocês resumidamente. O que é isso? O cerne do Evangelho aos gentios, de forma resumida. Versículos 4 e 5. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas
pelo Espírito. Ou seja, existiam profetas no Novo Testamento. Quando eu preguei lá em 1 Coríntios 14, quando a gente vê as questões de dons espirituais, de dom de profecia, eu citei essa passagem aqui justamente porque essa é a passagem que comprova que no Novo Testamento nós temos evidências de profetas no Novo Testamento e apóstolos no Novo Testamento, os dois. Porque está dizendo, olha, não foi dado às outras gerações a conhecer esse mistério, como foi dado agora. Para quem? Para os apóstolos e profetas pelo Espírito, né? E eu citei ali, não vou citar agora, questão de tempo, mas citei ali alguns exemplos de profetas mesmo, pessoas que chegavam lá e falavam a revelação do Senhor, como Ágabo mesmo, lá em Atos, como Silas, né? Eles recebiam, ainda no Novo Testamento, revelação, mas nós acreditamos que eles não receberam inspiração. Os profetas do Novo Testamento, eles receberam revelação, mas eles não receberam inspiração. E essa é a diferença dos profetas do Novo Testamento para os apóstolos do Novo Testamento, porque os apóstolos receberam revelação e inspiração. Por quê? Qual é a diferença? Revelação é o ato em si de Deus falar ali e revelar, dizer algo a alguém. Essa é a revelação. E a inspiração é o registro infalível dessa revelação. Então, Deus não quis estender aos profetas do Novo Testamento, como ele fez com os do Antigo Testamento, que revelou e inspirou vários profetas do Antigo Testamento. Ele não quis estender a inspiração aos profetas do Novo Testamento. Ficou apenas para os apóstolos. Por que isso? Porque dos 27 livros que nós temos do Novo Testamento, nenhum deles é escrito por um profeta do Novo Testamento. Só é escrito por apóstolos ou supervisionados por apóstolos. Só quem escreve os livros são apóstolos ou tem a supervisão deles. E Paulo foi o homem escolhido por Deus para trazer aqui a supervisão, foi trazido aqui para trazer a revelação, desse mistério. E que mistério é esse? Ele vai dizer agora exatamente, essa é a nossa resposta no versículo 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O mistério é esse, simples e claro. Os gentios, eles são co-herdeiros. Aqui talvez ficaria feio traduzir como está lá no original. Eles são co-corpos, mas é para ficar igual a palavra, né? Ficarem parecidas. Eles são co-herdeiros. Aí eles botaram membros do mesmo corpo, mas é como se a expressão no grego fosse co-corpos. Eles são co-herdeiros, co-corpos e co-participantes. Eles são esses três aqui. Co-herdeiros de quem? Da congregação de Israel. Reparem na história, né? Judá era uma tribo de Israel. Aí depois Judá se torna um reino de Israel. Existe a divisão dos dois reinos, depois Salomão. Aí nós temos o quê? O reino do sul, reino do norte, reino de Israel, reino de Judá. Mas o reino de Israel é destruído. Reino de Judá, cativeiro. No final do Antigo Testamento nós temos praticamente Israel se resume ao reino de Judá. Israel se resume a Judá. A congregação de Israel está ali em Judá, onde insistentemente Paulo vai ficar falando em Romanos 9. Olha, essa congregação de Israel, nem todo mundo que é filho de Abraão é filho de verdade. Nem todo mundo que diz assim, eu sou descendente de Abraão, é de fato ali o descendente espiritual, digamos assim. E Paulo já nos disse aqui em Efésios, olha, a maior bênção que você pode receber é a eleição. Ou seja, vem aqueles que defendem a salvação unânime de Israel. Quem defende isso? A nação toda, completa, 100% vai ser salva.
Isso é uma coisa, irmãos, completamente imprópria. Crer num despertar da nação de Israel num determinado momento da história é uma coisa. Crer que toda ela, unânime, de forma unânime, ela vai ser salva, é outra totalmente diferente. Se no Antigo Testamento, quando Deus só se revelava diretamente a essa nação, ela não foi salva totalmente, é só você pegar qualquer livro, praticamente, do Antigo Testamento, e você vai ver isso. Que ali tinha filhos de Abraão apenas na carne, e os filhos de Abraão na carne e os espirituais. Então por que agora vai existir esse despertar unânime? O que é que vai ser salvo no fim? A igreja do Senhor. Todos aqueles que Deus derramou a bênção da salvação. Ou seja, é todo aquele que é membro de uma igreja, né? É igual aquelas pessoas que acham que se você agora se torna membro, você é salvo, acabou, né? Você foi batizado. Aqueles pais que ficam nervosos, né? Ficam angustiados porque o menino nasceu e ainda não batizou o menino. Eles acreditam, não, batizou, então batizou, fez a pública profissão de fé, então agora isso é sinônimo de salvação? Também não. Nós estamos falando da salvação da igreja invisível, aqueles que Deus elegeu. Qual é a grande especialização de Paulo que foi revelado a ele? Judeus e gentios agora fazem parte da mesma casa. Ninguém tem um privilégio acima do outro. Não existe mais essa distinção. Cristo escolhe um homem para explicar isso. Ele separa um homem para explicar isso. E agora, pronto, Paulo, a partir de agora você pode explicar para todos. É isso que Cristo faz. Agora você vai, esse é o seu cargo-chefe no ministério. Você vai sofrer e explicar isso e sofrer. É isso que você vai fazer. Vocês lembram lá em Gálatas 2? Talvez lembre, está fresco na nossa memória. Pastor Rodrigo pregou recentemente para a gente. Gálatas 2, Paulo fica enfurecido com Pedro lá em Antioquia. Paulo vai exortar Pedro publicamente, um dos principais apóstolos. Eles têm um pequeno conflito, e só não tem uma discussão porque Pedro não vai retrucar. Pedro não vai lá bater boca com Paulo. Pedro, pela narrativa ali, ele reconhece o seu erro. E qual foi o motivo, irmãos, da exortação de Paulo? Eles estavam em Antioquia, dentro da igreja, comendo juntos. Nós sabemos a história. Estava lá Pedro, estava lá Paulo, estava lá Barnabé, judeus e gentios, todos juntos, comendo a mesma mesa, a mesma comida. Mas então chega um povo lá de Jerusalém, um povo que acreditava ainda em lei cerimonial, acreditava que, olha, gentio pode até ser salvo, mas tem que cumprir todos os ritos judaicos. Os judaizantes, lá de Jerusalém, chega lá no meio dessa refeição. Ou seja, não era para judeu e gentio estar comendo junto. E o que eles estavam comendo? Então, essa foi a questão. Olha, o gentio pode até ser salvo. A gente não acredita na não salvação dos gentios, até porque nós temos tantos exemplos no Antigo Testamento, nós temos Raabe, nós temos Ruth, mas todos eles, foi o que eles fizeram, eles seguiram, eles entraram lá na fronteira, lembra que eu falei da fronteira no domingo passado? Entraram na fronteira e pagaram o pedágio. Então todo mundo que quer ser salvo tem que entrar na fronteira e tem que pagar pedágio. Esse era o argumento dos judaizantes. Então, olha, pelo menos, temos que dizer assim, pelo menos calendário e dieta. Sem isso não tem possibilidade de salvação. Não tem possibilidade de Deus salvar os gentios. Tem que seguir os ritos judaicos. Aí chega Paulo. Paulo chegou depois, era perseguidor, disse que só Jesus falou com ele. Aí diz assim, nada disso agora precisa mais fazer. Não precisa fazer mais nada disso. Pode comer galinha cabidela. Pode comer
tudo, pode comer, não precisa se circuncidar, pode comer carne de porco, não tem mais nada disso. O muro foi derrubado, acabou. Imagina como esses homens ficaram chocados. Quem é esse? De onde esse homem saiu? Eles achavam que Paulo era um entusiasta, era alguém que estava querendo inovar, era um falso profeta. Mas Paulo diz, olha, mudou. Não era para ser assim antes de Cristo não, mas agora mudou, agora é para ser assim. Por quê? Porque enquanto Jesus não morresse para pagar os nossos pecados, enquanto ele não ressuscitasse, enquanto ele não tivesse sido assunto aos céus, ele ainda não podia despojar, como ele vai dizer, não é? Despojar os principados e as potestades. E quem eram eles? Os demônios, chefões das nações, que tinham influência direta em todas as outras nações. Cristo precisava derrubar essas autoridades. O evangelho podia ir para fora, mas não vingava, porque essas autoridades estavam muito influentes em todas as outras nações. Cristo precisava derrubá-las. Enquanto isso, dieta em Israel, calendário em Israel, festas em Israel, circuncisão eram importantes. Era a forma didática de Deus separar Israel dos outros povos. Era a forma didática de Deus aplicar Cristo em cada uma desses ritos. Tudo apontava para Cristo. Era necessário, mas não era para sempre. Era necessário, mas era provisório. Quando Jesus morre e ressuscita, todos esses poderes caem, junto com as suas fronteiras. E agora o que é? Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. A igreja de Antioquia, irmãos, a igreja de Antioquia, ela ficou lotada de gentios. Eles fizeram um almoço que está relatado lá em Gálatas 2. E o que é que Pedro faz? Pedro balançou. Pedro disse aqui, eu vou começar a me esquivar, vou começar a sair daqui de fininho. Foi isso que ele fez. E Barnabé foi junto com ele. Pedro fez o que ele fazia. Ele balançava. Até porque o nome de Pedro era Cefas. Cefas é cana. E o que é que cana faz? Cana balança. Cefas é cana. A cana balança. Aí Jesus diz assim, você não é uma Cefas, você é Pedro. Você é uma pedra. Porque pedra não balança. Cana balança. Mas demorou para a cana virar pedra. Por que ele balançava? Porque uma hora ele falava uma coisa vinda de Deus. Depois, um versículo depois, ele falou uma coisa vinda do diabo. Pedro era assim. Ele balançava. Então está na hora dessa cana virar pedra. Mas demora. E aqui, mais uma vez, a gente tem o velho Pedro. Aquele que negou 3 vezes. Depois se arrependeu. E aqui ele dá aquela balançada de novo. Voltou ao velho Pedro. Eu vou sair de fininho. Eu vou sair de fininho para não escandalizar, né? Eu não quero escandalizar os judaizantes. E aí ele vai, e Paulo vai atrás dele. E Paulo confronta a sua hipocrisia. Por quê? Porque sair dali, se esquivar dali, era repudiar todo o entendimento que Paulo falou para Pedro nesses 15 dias que eles passaram juntos. E Pedro concordou e disse, rapaz, é isso mesmo. Repudiar tudo isso. E Paulo vai exortar Pedro, a Bíblia fala publicamente, para quem quisesse ouvir, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. E ao que tudo indica, Pedro ele vai entender a repreensão. E por que Paulo fica indignado com Pedro? Porque quando ele começa a se afastar, ele está construindo esse muro de novo. Esse muro que Paulo está pregando para esclarecer na mente das pessoas que acabou. A atitude dele de se afastar, ele está construindo um muro bem grande de novo entre judeus e gentios. Paulo vai dizer lá em Efésios 2,14, veja aí comigo, 2,14,
capítulo anterior, porque ele é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. A cruz de Cristo traz os gentios para dentro da igreja. Eles são co-herdeiros, eles são do mesmo corpo, eles são co-participantes. Igualdade na herança, no mesmo corpo e na participação dessas bênçãos maravilhosas que Paulo está falando até agora, desde o início da carta dele aos Efésios. Essa é a igualdade que Deus promove. É o evangelho para todas as nações. Não é a igualdade de pessoas que vivem um modo de vida reprovável e outras pessoas que são cristãos. Aí eles podem entrar em comunhão. Não é essa a igualdade que Deus promove. A igualdade que Deus promove são povos de todas as nações, povos de todas as raças. Não importa a raça, a cor da pele, não importa a questão financeira, não importa se é criança, se é adulto, se é homem, se é mulher. Todos eles eleitos, eles vão ter um encontro com Deus. É como Jesus vai falar para aquela mulher Ciro-fenícia, né? Olha, ali o evangelho era dos judeus. Jesus vai dizer: eu vou tirar a comida da casa para dar aos cachorrinhos, né? Eu vou falar, e ali a resposta da mulher Ciro-fenícia mostra que ela tem fé, mas os cachorros comem das migalhas que caem no chão. E ali aquela resposta, aquela mulher revela a sua fé. Mas é isso. Esse é um dos pontos. Eu até falei isso no PG, né? A questão do amor ao cachorro. Olha aí, cachorro não é da família. Cachorro está à parte da família. Cachorro fica ali, ele não é filho. Jesus faz a aplicação com o cachorro. O cachorro, ele não come da comida dos filhos. Filho é uma coisa, cachorro é outra. Aí ela vai dizer: olha, mas a gente come das migalhas. E ali era o que o gentio comia no Antigo Testamento. Ele comia as migalhas. Eram poucos gentios que eram convertidos comparado aos judeus. A nação que Deus se revelou diretamente foi Deus levantou, Deus criou a nação para revelar-se para essa nação. E nós temos a história dessa nação desde a sua criação. Não é só a criação do mundo, mas é a criação da igreja do Senhor que nós temos na palavra de Deus. E é isso. A própria estrutura do templo. Eu tenho o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, nem todo judeu entrava. Só quem entrava era o sumo sacerdote uma vez por ano. O Santo dos Santos. Não, todo judeu pode entrar. Não, só um judeu, um sumo sacerdote, uma vez por ano. E acabou. Aí eu tenho o átrio dos sacerdotes. O átrio dos sacerdotes é a igreja de Israel. É a representação figurativa da igreja de Israel. Por quê? Porque ali eu tenho os sacerdotes da tribo de Levi que manuseiam ali as cerimônias para todas as tribos de Israel. Ali representa Israel. E o átrio do lado de fora, ali representa toda a igreja, junto com os gentios. Mas o gentio não podia entrar no átrio dos sacerdotes. E só um judeu podia entrar no Santo dos Santos. O que é que Deus faz? O que é que Hebreus faz? Hebreus diz assim: tenha intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Olha, não é nem no átrio dos sacerdotes, é logo no Santo dos Santos. É lá, porque o véu, né? Tenha intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Que ele nos consagrou pelo véu. Por quê? Porque o véu foi rasgado de cima a baixo. Em Cristo Jesus. Pela sua carne. Podemos entrar. Podemos sentar no Santo dos Santos. Podemos nos reunir, judeus e gentios. Isso era inimaginável no Antigo Testamento. Inimaginável. Você era fulminado se você fizesse isso. Se você não fosse sumo sacerdote, e se ainda você tivesse em pecado, você era fulminado sendo o sumo sacerdote. Por isso que eles entravam lá com a cordinha, com o sininho. Imagina se você fosse um gentil e pensasse em fazer isso. Então, por que é que Paulo repreende Pedro publicamente? Porque quando Pedro pensa assim, melhor eu me afastar, ele está na prática destruindo a cruz de Cristo, né? Ele estava invalidando tudo que Cristo fez.
tudo que Cristo fez. Existem dois tipos de heresias quanto a esse mistério de Paulo, quanto a esse versículo 6. Duas grandes heresias que permeiam por meio da igreja. Primeiro, aqueles que torcem pela nação de Israel, no sentido de que sozinho eles são igreja à parte dos gentios, né? Eles são essa igreja à parte. A igreja, veja, Deus, ele fez a igreja dos gentios, mas a igreja de Israel é a igreja que ele gosta mais. É a menina dos seus olhos. Por isso que eles torcem. Israel tem que vencer todas as guerras. Por quê? Porque no final, toda essa Israel, toda essa nação, ela vai ser salva. A igreja dos gentios é literalmente um parênteses. O que é um parênteses? É literalmente um parênteses para as pessoas. Parênteses, você está começando a história, você começa, aí opa, tem um problema, você precisa explicar. Aí você abre o parênteses, explica, fecha o parênteses, continua a história. Nós, para essas pessoas, somos esse parênteses. Deus estava muito bem com Israel, mas olha, eles crucificaram o filho, então não dá para continuar assim. Deus vai dar um tempo com Israel. Deus vai dar um gelo em Israel. É isso que eles acham. Deus vai dar um gelo. Aí ele vai dar um gelo, ele vai focar na gente, mas depois ele vai fechar esse parênteses e ele vai continuar seu relacionamento com Israel, porque ele ama mesmo é Israel. As pessoas acham isso. E aí são duas igrejas. A igreja que Deus ama mais e a igreja que deu. Que aí foi uma forma de Deus tentar também dar um gelo nos judeus, que Deus não ia ficar também esperando o judeu reagir, né? Deus estava feliz com Israel, aconteceu um problema, condenaram o Messias, agora eu vou ficar um tempo com os gentios, mas depois eu vou voltar o meu relacionamento com Israel. Aí eles acreditam que quando Deus voltar o relacionamento com Israel, o templo vai ser construído de novo, e aí eles vão voltar a fazer os sacrifícios, vai voltar tudo. Eles vão voltar com as cerimônias, circuncisão, né? Que eles fazem, mas agora vai ser de uma forma muito mais abrangente, vai todo mundo ir para a nação. O que Deus vai fazer? Ele vai negar a cruz do filho dele. É isso que eles acham. Ele vai construir um muro de novo, e ele vai negar todo o sacrifício de Cristo, que é juntar todos numa igreja só. É isso que eles acreditam. Mas a igreja não é, meus irmãos, um parênteses na história de Deus. A igreja agora, de judeus e gentios, faz parte dos seus eternos propósitos. Veja se não é isso que ele fala no versículo 11. No versículo 11 ele diz assim: segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E também tem outra heresia. Está presente também entre os crentes reformados até. Alguns reformados pensam assim. E se pensam assim, pensam igual os católicos. Porque eles assim, Israel acabou totalmente. E a igreja dos gentios substituiu a igreja de Israel. Ou seja, quem é o Israel de Deus são os gentios. Esqueça qualquer possibilidade de um judeu hoje entrar no reino dos céus. É isso que eles dizem. E é assim que pensam alguns reformados. E pensam igual aos católicos. Porque pense num povo que odeia judeu, é católico. Pode estar gostando agora. Se gosta agora, não é um católico nato. Não é um católico que entende a sua história. Porque católico é aquele que mais matou judeus na história desse planeta. Confie em mim. A Bíblia não fala em nenhum momento de uma substituição da igreja dos judeus, de forma nenhuma. Pensar numa substituição é pensar numa falha de Deus. Deus, ele falhou. Eles pegam aquele texto lá de João 1,11, que diz assim: ele veio para o seu, mas os seus não o receberam. Eles pegam esse texto como a ideia de que Deus queria continuar o relacionamento com os judeus, mas eles rejeitaram. Então ele vai para o plano B. E nós somos o plano B. Nós somos o plano B de Deus. Isso exalta o quê? Isso exalta um Deus falho. Deus falhou. Deus está trocando de relacionamento que ele recebeu fora. É isso que Deus está fazendo. É um absurdo.
é diminuir o poder de Deus. Então Deus não tem o controle das coisas, Deus não tem o controle das circunstâncias. Então os planos deles podem ser frustrados desse jeito. Jesus sabia, irmãos, que os seus iriam rejeitá-lo. Jesus sabia que os seus iriam crucificá-lo. E ele veio para isso. Ele veio como um cordeiro pascal, para ter toda a autoridade no céu e da terra, para ampliar essa igreja de uma vez por todas. Como eu disse, né? Paulo faz até menção de Barnabé lá em Gálatas 2. Gálatas 2:13, ele vai dizer, até Barnabé acompanha Pedro. E por que ele fala isso? Por que ele menciona Barnabé? Porque Barnabé, ele foi meio que um mentor de Paulo no início do ministério dele. Barnabé foi com Paulo na primeira viagem missionária dele. Era um mentor. E aí ele faz questão de frisar, até tu, né? É como se fosse o até tu, Barnabé. Fosse com Pedro. Paulo tinha que exortá-lo publicamente. Deus não tem plano A, nem plano B. Deus só tem um plano. A igreja dos gentios não é um parêntese, nem muito menos está aqui para substituir a igreja de Israel. Veja o versículo 21 do capítulo 2. 21. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. O que é que Deus está preparando? Ele está preparando, a igreja é uma casa, né? É um edifício, é uma casa muito grande, mas aqui no sentido é um santuário, é um naos, é um templo mesmo. Deus está construindo um grande santuário para todos nós morarmos na mesma casa. Um grande templo. Aí chegamos aqui no versículo 7, continuando nosso texto, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ou seja, Paulo não estudou essas coisas e tirou as suas conclusões. Ele recebeu tudo isso do Senhor. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Sabe o que significa Paulo? Pequeno. Homem pequeno. E estudos dizem que Paulo era baixinho mesmo. Era baixinho. Ele era um pequeno. Ele está dizendo assim, a esse pequeno homem, o menor de todos, foi dado algo grande. Foi dado a insondável riqueza de Cristo. A esse homem pequeno foi dado uma enorme riqueza. Versículos 9 e 10. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculta em Deus, que criou todas as coisas. Olha, essa informação não existia antes. Versículo 10. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Ou seja, o que é a multiforme sabedoria de Deus? Aqui é o evangelho sendo revelado e agora tendo judeus e gentios no mesmo banco da igreja, sem privilégios. É isso aí. Mas veja que curioso, esse mistério que foi revelado a mim também foi pregado nesse exato momento, não só à igreja, mas foi pregado a principados e potestades também. Esse é o ponto central, digamos assim, e também um dos mais complicados do texto de Éfeso, do capítulo 3. Veja, essa revelação da igreja para judeus e gentios não está sendo revelada agora só para a igreja, está sendo revelada para os seres celestiais também. Eles não tinham esse quebra-cabeça completo, agora eles têm, com o anúncio que Jesus falou para Paulo, e através de Paulo e da igreja. Os demônios estão sabendo agora por que perderam. Eles perderam, mas não sabiam por que perderam. Veja, eles não estão recebendo essa revelação para serem convertidos como a igreja. Não estão, para saber essa revelação, para ter chance de se arrepender. Não, seres celestiais não, anjos e demônios não. Mas a título de informação,
Esse mistério não tinha sido revelado aos demônios antes de ter sido revelado a Paulo. Os demônios não entenderam de cara o que é que aconteceu após Cristo morrer. Como ele venceu morrendo? Eles não entenderam. Um jogador é expulso. O jogador recebeu o cartão vermelho. Tem jogador que entende porque fez de propósito e sabe porque levou o cartão vermelho. Mas tem jogador que o lance foi tão rápido que ele só vai entender quando ele vê o replay. O que foi que eu fiz? Não, o juiz viu, expulso. Aí ele vai ver no replay, vai ver no vestiário. Alguém vai dizer a ele: foi expulso, perdeu, não sabe nem por que perdeu. Esse foi o demônio. Os principais e potestades, irmãos, do plano de Cristo, eles foram pegos de surpresa. Como Cristo venceu na cruz. Ele venceu, meus irmãos, da forma mais inusitada possível. Ele venceu perdendo, né? Ele venceu assim. Ele venceu morrendo. Quem é que vence perdendo? Os demônios devem ter se perguntado: quem é que vence perdendo? E de repente, essa morte, seguida da sua ressurreição, começou a despojar, começou a tirar toda a autoridade que eles tinham. Como diz lá Colossenses 2,15, despojando os principados e potestades. De repente, a morte de Cristo tirou todo o poder que eles tinham no Antigo Testamento de enganar as outras nações. Eles não tinham mais essa influência. Manter o reino das trevas como eles mantinham no Antigo Testamento. O reino do pecado, o reino da morte. O povo começou a pregar no reino deles, que as pessoas do reino deles começaram a serem convertidas. Isso não acontecia antes. Por que está acontecendo? No meu reino, no meu território, Cristo está saqueando o meu reino. Como assim no nosso reino? Como assim no nosso território? Como assim as coisas que eles só falavam em Israel e as pessoas só reagiam em Israel, agora está sendo falado aqui em Roma? E as pessoas estão reagindo do mesmo jeito que reagem em Israel, agora aqui em Roma. Está sendo falado em Éfeso. Está sendo falado em Atenas. Paulo está pregando no Areópago de Atenas. Como isso é possível? Eles começaram a entender. Foi a igreja que elucidou para os demônios o plano maravilhoso de Cristo. Eles perderam. Só depois eles entenderam porque perderam. Eles foram despojados. E só depois eles entenderam por que eles foram despojados. Essa é a grandeza do mistério do Evangelho. Esse é o contraste. Ao menorzinho, ao baixinho, foi dado esse grande tesouro, a grandeza do mistério. Versículo 11: segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma revelação nova que eles estão sabendo agora, mas não é um assunto novo. Esse assunto não é novo. Isso já tinha sido decretado, isso já tinha sido planejado por Deus e executado por Cristo, nosso Senhor. A igreja não é um parêntese, e a igreja não substitui ninguém. Versículo 12: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Olha, é uma linguagem muito parecida com Hebreus, né? Temos a ousadia. Por isso que Calvino diz: olha, não tem como você dizer que não foi Paulo que escreveu Hebreus. A mesma palavra, a mesma linguagens aqui parecidas. Agora nós temos essa ousadia. E versículo 13: portanto eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Não fiquem tristes. Eu fui chamado para isso, né? Eu fui levantado para sofrer em primeiro lugar. Eu fiz um monte de outras coisas, mas em primeiro lugar eu fui chamado para sofrer em nome de Cristo. Aí ele termina dizendo assim: porque isso é motivo de honra para vocês. Por que isso é motivo de honra para os efésios? Os sofrimentos de Paulo. Porque se a palavra de Deus está se cumprindo, é uma bênção. Se é através do sofrimento de Paulo que ela chegou lá até os Efésios, isso é uma bênção. Se acontece o sofrimento na minha vida e na sua, mas é essa realidade que Deus escolheu e decretou para que o Evangelho avance,
E essa é a realidade que mais vai trazer glórias para Deus. Então, em tudo o que acontece nas nossas vidas, coisa boa e coisa ruim, Deus é glorificado. Então, no final, até as provações é bênção para mim e para você. É isso que ele está dizendo. A minha prisão é bênção para vocês, porque através da prisão está chegando essa carta, e vocês estão sendo muito beneficiados. É isso que Paulo conclui aqui no versículo 13. Então, concluindo, irmãos, como igreja, nós temos uma rica e importante missão: pregar para mais gentios e pregar para mais judeus. É engraçado, a igreja brasileira e a igreja norte-americana, ela não prega para judeus. Não prega. Não tem essa visão de pregar para judeu, porque acredita que judeu ele vai ser salvo automaticamente. Então não precisa pregar. Isso é loucura. Para eles serem salvos, eles têm que manifestar, crer no Filho. Assim como a gente. É a mesma igreja. É a mesma forma de entrar nessa igreja. Então isso é um absurdo. Nosso papel é pregar para judeus também. Eles precisam confessar Cristo como Senhor e Salvador. O que é que o Senhor mais deseja, irmãos? A igreja unida. Olha, esse plano antes da fundação do mundo, antes de você existir, antes do mundo existir, tudo isso, enviar o seu Filho, é para ter todo mundo comendo em comunhão na casa que Ele está fazendo. Todo mundo junto, numa só casa. Deus quer a comunhão da sua igreja. Então, irmãos, se Ele quer a comunhão da sua igreja, nós temos que exercitar a nossa comunhão. Comunhão é essencial. Como a gente precisa valorizar dentro da igreja a comunhão? Por quê? Porque custou a vida de Cristo, a vida do seu Filho. Você está aí nesse banco. É um privilégio muito grande eu estar pregando aqui para vocês, e vocês estarem ouvindo a palavra, sentados aí. Custou a vida de Cristo. Você está sentado aí com a sua família. Você não tem noção do preço. Na verdade você tem noção, porque o Espírito Santo revela em você, e aí você tem uma noção. Talvez você não tenha a noção do todo, mas você tem uma boa noção, uma noção suficiente para entender o alto preço que fez eu e você estarmos aqui. É Deus decretando, é o Filho na sua vida, é o Espírito Santo na sua vida, é uma obra antiga. Por isso que às vezes a gente canta: meu Deus, que amor, não é? Meu Deus, que antigo amor. É um amor grande, é um amor antigo. Nós precisamos valorizar essa comunhão. A comunhão que a gente faz na igreja é um treino para a comunhão perfeita que nós vamos ter na única casa que Deus está preparando. Será que estamos dando a devida importância a esse lugar precioso que Deus nos deu aqui na igreja? Tem gente que é como a parábola do semeador, irmãos. O terceiro exemplo da parábola do semeador, lá em Mateus 13, vai falar daquela semente que é plantada, mas aí os espinhos vão lá e sufocam, né? O que são os espinhos sufocam? Na explicação de Cristo ele vai dizer: são as fascinações e as preocupações do mundo. Ou seja, é aquele cristão que tudo ele coloca, ele diz que é cristão, mas ele coloca Deus em segundo plano. Deus está em segundo plano em tudo. Por que os espinhos sufocam? Porque são essas preocupações que ele diz: não, agora igreja não, não, agora a leitura da palavra não, não, agora a comunhão com os irmãos não, precisa resolver isso aqui, tudo ele precisa resolver. Deus está sendo sempre em segundo plano, os planos de Deus em segundo plano. No final, o que é que acontece? Essa planta não rende, essa planta morre, porque não entendeu, não valorizou sua vida, em sua vida, e não mostrou completa devoção, mas desvalorização desse maravilhoso plano. Deus fez tudo, irmãos. É isso que Paulo está nos dizendo aqui desde o início. Ele fez tudo antes da fundação do mundo, para ter os seus filhos com Ele. Deus, Ele quer todo mundo dentro de casa, todo mundo reunido. Ou seja, treinamento. A igreja precisa gostar de estar reunida. A igreja precisa gostar da comunhão, porque Deus ama isso.
Ele quer estar em comunhão plena conosco. É aqui, na igreja do Senhor, que os seus irmãos vivem em união. É aqui que Deus reúne todas as bênçãos que ele está falando aqui na carta de Paulo aos Efésios. Todas as bênçãos estão reunidas aqui. Por isso que precisamos estar aqui, em comunhão, e valorizar isso como irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, nós te agradecemos pelo Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, obrigado porque Tu és maravilhoso para com as nossas vidas. Tu revela a nós, o Senhor revela a nós através dos apóstolos, através dos profetas, esse Evangelho, esse mistério que agora está desvendado para nós. Temos esse rico privilégio de entender a riqueza do Teu Evangelho. Nos abençoa como igreja, fortalece a nossa comunhão, fortalece cada um de nós como irmãos. Quando nós nos reunimos aqui, quando nós nos reunimos nas casas também para orarmos juntos, ali é a igreja do Senhor que está ali também. Nos abençoa, Senhor. Nos dá uma semana abençoada, essa última semana de fevereiro. Nos prepara para o momento que eu oro ao Senhor e nós oramos ao Senhor, que seja um momento muito alegre, um momento de regozijo, que é a comemoração dos nossos 4 anos como igreja. Nos prepara para isso também. Nos abençoa, Senhor. Esteja conosco e tenha misericórdia de nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos abrir a palavra. Vamos entoar o Salmo 70.